Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast Papo Legal. Aí eu sempre muito bem acompanhado, Everton Cavazana aqui, para a gente falar um pouquinho sobre uma indagação até um tanto quanto filosófica, né? Parece uma indagação boba, mas quando você começa a pensar muito sobre ela, ela fica um pouquinho complexa, né? Nós fomos pego de surpresa uma vez com a pergunta de um aluno: por que você quer ser professor? Ou por que você é professor? E aí isso levou a alguns questionamentos nossos aqui, de cada um, umas reflexões, autorreflexões, né? E que a gente achou interessante trazer para o nosso podcast, até para eventualmente inspirar alguns alunos que talvez pensem a respeito da docência, tem isso no horizonte dele enquanto profissão, né? Então, sejam todos bem-vindos aí. Vamos dar o início, Everton Cavazana, quem quer começar aí? Exatamente. Uma pergunta que, como o Misaka nos colocou, nos faz pensar, né? Eu, particularmente, já estou aí há quase 2 décadas, mas a profissão em si, a gente tem que analisá-la em óticas diferentes. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. É uma profissão apaixonante, é uma profissão que diariamente te coloca um degrau acima, não é? Quando a gente entra em sala de aula, a gente aprende demais. E esse convívio, não é, sempre com pessoas mais novas também nos coloca numa realidade sempre nova. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente optou por essa segunda, né, profissão, acho que da maioria de todos aqui, uma segunda profissão, mas com suor de primeira profissão e única profissão, né? Rapaz, bom, é bacana, né? Você tá em contato com o pessoal na faculdade. E no meu caso, foi meio assim que de paraquedas, sabe? Eu nem passava pela minha cabeça entrar numa instituição e lecionar. E eu tava um dia, acho que eu tava em Guararapes trabalhando, e o professor Fábio me ligou. Falou: ô Everton, é o seguinte, você não quer fazer uma experiência no Salesiano, tal, aula de processo civil? Eu falei: você é louco, rapaz, pelo amor de Deus, tô dando nem conta do meu trabalho aqui, né? Falei: rapaz, vou me comprometer, não sei dar aula. Não, faz o teste que não sei o quê. Falei: cara, não. Bom, eu relutei até que o Fábio falou: não, vamos lá conversar com o padre da época. Conversamos com o padre, conversei primeiro com o coordenador, nosso querido Elton, e aí vamos fazer o teste. Cara, e eu nem tinha ideia de que era preparar uma aula. Isso foi em 2010, né? E, preparar uma aula, meu Deus, que conteúdo. Aí eu falei com outro colega, professor Rosa. Falei: Rosa, como é que você faz? Everton, a gente tá aqui e tal, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Falei: caçamba, meu, vamos tentar. Rapaz, o primeiro dia que eu pisei ali, eu já, usando o que você falou, cara, me apaixonei. Que energia bacana. Aí eu passei aquele conteúdo que eu tinha que passar, me estruturei 1 semana, 2 semanas, bicho, fiquei empolgado. E aí você entra também no segundo desafio. Cara, e agora? Eu tenho que me aprofundar, eu tenho que estudar, né? Porque você tem, as pessoas acham que é só chegar aqui, você vai lá, é bonito. Não, você tem que se preparar antes, você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar, você fica com medo de errar, né? Mas, enfim, foi por acidente, digamos assim, e também até hoje. Ontem, por exemplo, eu encontrei um aluno, ele falou: professor, o direito é apaixonante. Eu falei: cara, na saída. Eu falei: e olha, eu estou gostando demais. Ouvir essas coisas te deixa realizado, né? Fala: professor, passei na OAB. Puxa, que legal. Lembra que... Então, é uma coisa que você fica feliz demais da conta, né? Não, e assim, eu, não sendo pessimista, mas levando um pouco para esse lado. A docência é uma atividade profissional extremamente complicada. Extremamente complicada. Quem nos observa em sala de aula, não é? Quem gosta das nossas aulas, compreende, etc., não sabe não tem a mínima noção do que existe por detrás disso. Eu, assim, sou capaz de falar de uma forma muito tranquila. Cada 40 minutos de aula tem ali pelo menos de 10 a 20 horas de estudo aprofundado. Então, a aula em si bem trabalhada, né, a aula em si bem apresentada, é uma aula que demanda muito tempo extra-sala.
E essa é a nossa grande responsabilidade. Então, se você tem um bom professor, se você tem um cara que você elogia, que você gosta, né, do que ele te passa, pode ter certeza que esse sujeito se dedicou muito, se debruçou em muitas obras para te passar aquele conhecimento. Na verdade, a exposição na sala de aula, a aula exposta lá para os alunos, é só a síntese de um produto. Pequena síntese, a redundância. Pequena síntese. Foi sendo lapidado desde porque a gente vai... É interessante essa coisa do professor, né? Desde que parece um trabalho artesanal, porque primeiro você vai lá, olha a matéria que você tem que expor, depois você pensa como que vai ser a melhor maneira de expor essa matéria para os alunos. Sempre se preocupando com os alunos. A ordem que você vai falar. Né? Então, tudo isso é elaborado extra aula. Sim. Né? Quando a gente chega na sala de aula é que tem esse produto acabado para os alunos. E que vocês falaram, muitas vezes, e a gente tem que ter uma certa empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do aluno, para ver qual vai ser a melhor maneira de passar aquele conteúdo. E sempre a gente sai aprendendo alguma coisa, né? Muito. Na grande maioria das vezes. Sempre você sai aprendendo. Às vezes você tá com aquela linha de raciocínio, o camarada te pergunta uma coisa, fala, rapaz, interessante isso aí. Eu vou pesquisar, porque eu nunca me deparei com uma situação dessa. E é isso aí, cara. Eu cansei de entender o conteúdo dando aula. Exatamente. Quando você está falando, cai a ficha. Né? Exatamente. A ordem das coisas, elas se unem. E eu vou mais, aprender não só no aspecto jurídico. Às vezes, a gente está com um probleminha, por exemplo, em casa. Um problema com os amigos, um problema no seu trabalho. Aí, o coleguinha que está ali, o aluno que está ali, ele chega e te externa um problema dele, que se faz, rapaz, o meu problema não chega nem perto do problema que ele está me contando. Aí você tem aquela empatia também, e fala, vem cá, faça isso, a minha opinião faria isso. Você volta para casa carregado de energias boas. Eu sinto sempre isso. Né? Você fala, poxa vida, tive uma surpresa hoje. Isso já aconteceu comigo, de você parar para pensar. Tô reclamando do quê? Tô reclamando do quê, rapaz? Não, calma. Isso aí, né? Nós temos vários alunos que pegam ônibus, que saem de casa, volta 1h da manhã, tem que levantar às 5 para trabalhar, né? E aí você escuta esse brilho, né? Você vê e fala, poxa, que legal, né? Você sai, é o que eu falei, você sai energizado. E você sabe que essa ideia de bem-estar, né? Certa vez acho que poucas pessoas sabem dessa história, poucos eu confidencio isso. Isso já há uns 6, 7 anos atrás, eu estava em sala de audiência e do lado, aspas, né, oposto, né, na defesa oposta, existia um ex-aluno. E ele foi muito bem naquela audiência de instrução, muito bem mesmo, né, até porque os fatos favoreciam ele e me desfavoreciam. No final da audiência, estava claro que ele conseguiu provar a pretensão dele, o direito dele. E ele saiu num tom sarcástico, né? Falou assim, professor, aí, ó, dei o baile no senhor, né? No bom sentido. Eu falei assim, rapaz, você não tem noção como eu tô feliz. Como o senhor tá feliz? O seu aluno melhorou, tá melhor que o senhor. Eu falei assim, mas aí, esse é o momento em que eu tenho absoluta certeza que o meu trabalho foi bem feito. É verdade. Valeu a pena. Então, essa humildade também ela é necessária na docência. O que a gente, na verdade, faz em sala de aula é só emprestar um conhecimento que obtivemos e passar a eles os passos da vida, né? Acho que é mais ou menos por aí. Acho que disse esses dias na sala de aula, né? Se a condição para a ciência evoluir é exatamente que o aluno supere o mestre. Né? Senão a ciência para, né? Senão estagna. Para a gente que gosta daquilo que está fazendo, é uma felicidade ver. E do que vocês estão dizendo aí, é comum, né? Percebe-se pela fala de vocês, a minha também, de que é essa doação pelo outro, né? De ficar feliz em ver que você, de alguma maneira, fez a diferença na vida de cada um dos alunos. Isso é comum de todo professor. Eu sempre vejo por esse lado. A pessoa, poxa, eu vou desistir do curso. Eu falei, não faça isso. Não é isso, não. Tá difícil, eu sei, tá difícil, vamos lá. A matéria, às vezes, é chata. Porque não... Tem pessoas que se simpatizam com um determinado ramo do direito, outras não, né? Ela falou, vai ser assim na sua vida inteira. A vida inteira. Então, vai devagar, você vai conseguir. Né? E a gente tem que... Eu acho que esse é o papel também, né? O professor tá ali, ele tá para pelo menos nortear, né? O
o aluno que está ali meio perdido, né? Fala, poxa, eu acho que funcionar assim como uma espécie de um guardião ali, um paizão ali. E o Tipo. quanto eles confiam, né, na gente. Então, essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade. Isso é importante, né? Porque eu já observei, na verdade, na prática, colegas que estão nem aí. Ele quer cumprir aquele conteúdo, quer ir embora, mas não, gente. Por detrás disso existe toda uma responsabilidade de vida, né? Porque muitas vezes o que você externaliza ali, de uma forma de má fé, muitas vezes, né? De uma forma desleixada, pode conduzir o sujeito a um problema sério, né? E aquela mão que os professores sempre costumam, né? Aqui principalmente a gente nota isso, todos, aquela mão estendida, isso faz uma diferença na formação, assim, das maiores, né? E esse talvez seja um dos grandes pontos da instituição. Nossos colegas aqui são, né? Todos a gente tem que dizer que o grupo é bacana, né? O time é muito bom. Existe uma comunhão de desígnios, né? Quanto a isso, assim, né? De ajudar o aluno, né? Porque seria interessante, vamos pensar pelo lado da má-fé, né? Pô, se eu vou instruir meu futuro concorrente, eu não posso passar todas as chaves. Eu guardo sempre a carta na manga, né? Exato. Mas aí eu te pergunto, por quê? Você é eterno, meu filho? Não é verdade? Então eu acho que a docência ela tem isso. Mas como eu falei, não tem nada de facilidade. Não. Quando a gente observa um professor em sala de aula, todos nós já observamos isso, somos alunos, inseguro, né? Muitas vezes com medo, né? O aluno percebe isso. Então eu acho que essa reciprocidade ela é importante, né? Essa calma tem que ser importante. Porque todo mundo vai bem aí, desde que tem aí um espaço de tempo necessário. Ô, Cavazza, você tá há 20 anos? Quase 20 anos anual. Cara, e você, me saca? 2008? 15. Caramba, então... 15 anos. Poxa vida, não. E assim, não me arrependo, tá? Sofri muito por isso. Tava comentando até antes de iniciar a gravação. Essa primeira semana de aula já me derrubou, já. Fisicamente já tô derrubado. Tá entravado ainda, né? Precisa uma pré-temporada aí para começar. Você comentou uma coisa, Paulo, até a gente... por exemplo, o que isso repercute na outra profissão sua? Então, por exemplo, a gente, além de docente, a gente tem a profissão advogado, juiz. Você acha que, de alguma maneira, o fato de ser professor ajuda, prejudica a tua outra profissão enquanto advogado? Olha, Misak, eu acho que, no meu caso, vem agregando. Agregou demais. É claro que eu não entro em sala de aula na busca de clientes. Nunca fiz isso, nunca me ofereci e nunca vou fazer isso. Mas ela agrega. Agrega tanto na questão da clientela, mas agrega de uma forma ainda mais eficiente na minha qualidade como profissional. Se eu não estou atualizado, eu não passo o conteúdo atualizado e a minha atividade não é uma atividade atualizada. Então, eu me utilizo também do aspecto da docência para que eu possa me manter no mercado, né, de uma forma muito eficiente, né, eficiente no dia a dia. E a gente sabe que na área jurídica, o quanto é importante isso. Agora, por outro lado, se eu for mal em sala de aula, certamente eu teria aí problemas na advocacia. Acho que para a gente também, né, Everton, essa questão da atualização... Sem dúvida. Você acaba se forçando a atualizar, né? Principalmente quando você trabalha de maneira especializada, né? Você pega um trabalho especializado, uma vara especializada, né? Que só lida com um certo assunto. Então, você está todo dia só com aquele assunto. Então, acho que a docência, tenho certeza, ela vai fazer você voltar a estudar, né? As coisas básicas do direito. Isso é importante. A docência nos coloca novamente à base, né? Exatamente. Ao básico. Porque muitas vezes você está lá na ponta da estrutura e você não tem... Que a gente, claro que todos temos a base, mas falta muitas vezes uma boa releitura, né? De pontos que possam melhorar. E você está sempre reciclando, né? Sempre reciclando. Eu me lembro de um professor, professor Lourival, na época que eu estava fazendo prova oral, e ele era desembargador, acho desembargador até hoje. Ele disse o seguinte: vocês concurseiros, vocês que fazem faculdade, vocês sabem mais conteúdo do que nós que estamos lá, claro, que somos desembargadores, né? Ele disse justamente, falou, vocês têm conhecimento vasto de tudo aquilo que o direito aborda. E atualizado, né? Exatamente. Nós não, nós estamos ali só naquilo. Naquela linha de pensamento e você não sai dali. Exatamente isso que a docência faz com a gente. Tira você da zona de conforto. Você tem que... Até porque muitas vezes, né, os colegas sabem disso,
começo de semestre, muitas vezes um professor se desliga ou não quer aquela hora-aula total, e aí chega o coordenador e fala assim, olha, professor, o senhor não pode assumir a disciplina tal, que muitas vezes é outro mundo. É outro mundo. E Toca você fala assim, estudar, né? toca estudar. Ele falou, não, claro, vamos. Eu posso dar meu exemplo. Fui convidado a trabalhar direito ambiental. Meu contato com o direito ambiental era um contato, muitas vezes... Só de pescar. De pescar. de fugir das regras, né, ambientais. E me colocou, né, esse desafio, eu estudei, me parece que fui bem. E é uma matéria que eu levo agora na atividade profissional também. Eu acho que é bacana, né? E assim, aí como a gente está sempre pensando no nosso aluno ali que às vezes quer ser professor também, quer ser docente... O que vocês falariam para ele? Vem, não vem? Piscina gelada? Olha, eu acho que... Eu vou dar o meu exemplo. Você não precisa começar dando aula numa universidade. Você tem diversos momentos de sua vida que você pode prestar uma certa orientação. E até sem fins lucrativos. Se você tem essa ideia, se você tem pelo menos esse desejo, que se coloque numa posição de teste em algo que você domina, para que o seu conhecimento possa ser passado. Agora, convenhamos, algumas pessoas, elas não têm essa aptidão toda para dar aula. Isso pode gerar talvez um prejuízo intelectual até para ela. Agora, se você percebe que você tem uma boa forma de passar informações, eu acho que é uma profissão que você tem que encarar também. Diria a mesma coisa. Pode vir que é apaixonante. É bacana, vale a pena e vai se sentir muito feliz e realizado. Você disse uma coisa interessante. Eu também comecei dando aula voluntário. Sim. Na época da graduação, a gente montou um cursinho pré-vestibular para pessoas carentes. Uhum. E cada um de uma área do conhecimento eu peguei história, que era mais ligada a direito, para ensinar. E assim que a gente começa, né? Então, muitas vezes você precisa de uma vitrine para depois você ser enxergado por uma instituição, etc. E assim vai. Então, tem que começar, né? Até para tatear e sentir se gosta realmente, se leva jeito para o negócio. Porque tem semelhanças, não é? Não tem esse aspecto hierárquico. Porque você está na universidade, a sua aula é melhor que uma aula, sei lá, não lucrativa aí, de benefício. Não. Em sala de aula é transmissão de conhecimento. E se você não consegue nesse primeiro momento, você não vai conseguir também no ambiente universitário. É claro que existem métodos, formas que você pode evoluir. Ninguém daqui é perfeito. Ao contrário, cometemos erros e dos mais comuns. Mas eu acho que tem sempre uma coincidência, né, em todos os momentos de ensinar. Isso que é o bom, ensinar. Né? Exatamente. Você pode começar, até você falar, agora me veio à mente, você pode até começar ajudando seus colegas de Claro. sala. Né? Monta uma mentoria informal ali você começa. Hoje você tem o que não tinha na nossa época, YouTube. Sim. Você pulverizar os vídeos, socializar o teu conhecimento. Então, quer dizer, sempre tem, né? Como a gente falou aí, quando a gente vai ensinar, a gente aprende mais. Então, quer dizer, é um favor que ele está fazendo para ele mesmo. Claro, também. ou seja, você só ensina se você tem conhecimento pleno. Você domina perfeitamente a matéria. Exatamente. Eu estava até pensando aqui, lembrando, até no nosso cartório, né? A gente que trabalha com cartório, né? Você passar instruções, assim, gente, vamos falar em ensinar. Você trabalha com uma equipe, né? Vem cá, vamos fazer um trabalho aqui de ensinamento também, como é que nós vamos trabalhar em equipe, né? Então, acho que junta tudo, né? Junta. É isso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio sobre a docência. Tá bom? Fiquem com a gente aí nos demais episódios. Grande abraço para todo mundo. Obrigado, Everton. Obrigado, Cavazana, pelo aprendizado aqui de hoje. Até mais. Valeu. Um abraço. Valeu. Gloria